Olá, sou Tatiana Grado, psicóloga, e hoje vamos conversar sobre a função paterna. Vamos juntos? Bom, a primeira coisa que precisamos entender é que nós não vamos falar aqui do pai enquanto uma pessoa biológica, e sim sobre um conceito da psicanálise chamado de função paterna. Essa função paterna, então, é uma função de separação entre a relação dual mãe e bebê. Ela vai incluir a criança em um mundo maior, em um mundo mais amplo. Então, nós podemos pensar que a função paterna, ela separa para incluir. Essa função, ela não necessariamente precisa ser exercida pelo pai biológico. Por exemplo, nós temos famílias em que acontece separação entre o casal, falecimento, família homoafetiva ou outros tipos de famílias diferentes. E aí, nesses casos, quer dizer então que a pessoa, a criança, ela não vai ter a função paterna exercida? Claro que não. Quando a gente tem nesse sentido, né, de não ter a presença da figura biológica do pai, uma outra pessoa precisa assumir esse papel de função paterna, fazendo então esse processo simbólico de separação entre essa relação dual mãe-bebê. E além de fazer esse processo de separação, assumir uma posição de retaguarda, de acolhimento, na ausência dessa mãe. Então, são dois polos, são duas pontas muito importantes, essa função paterna, tanto a de entrada nessa relação dual, quanto dessa retaguarda de segurança e acolhimento. Como eu falei com vocês, que não necessariamente o pai biológico, então essa função paterna, ela pode ser desenvolvida por um avô, por um namorado. O importante da gente pensar aqui é a entrada de um terceiro na relação mãe-bebê. A função paterna, então, ela é esse terceiro, né? Então, essa função é o terceiro na relação que faz com que a mãe possa direcionar o seu olhar para outros objetos, o seu desejo para outras coisas, que não seja somente aquele filho que chegou. Então, aí está a grande importância dessa função paterna, que é entrar nessa relação simbiótica que a gente tem mãe-bebê, proporcionar que essa mãe tenha um olhar para outras coisas, um desejo para outras coisas, que não seja só o seu filho, e proporcionar que esse filho seja apresentado ao mundo que não é só o mundo materno, ok? Então, a gente teria essas duas posições dentro da função paterna. E a gente sabe que quanto mais precoce é o contato dessa pessoa, desse pai, dessa função paterna com esse bebê, melhor vai ser a relação entre essas duas pessoas posteriormente, né, na vida já um pouquinho mais avançada da criança, devido à importância que a gente tem. E aí não estamos aqui para dizer qual é mais importante. O que a gente tem sempre que ter em mente, sempre que lembrar é tanto a função paterna quanto a função materna são essenciais para o bom desenvolvimento da criança. Portanto, temos que valorizar igual as funções, os papéis desempenhados por cada um, ok? Aproveitando aqui, falamos de pai, desejar a todos os pais um ótimo domingo, um feliz Dia dos Pais e até o próximo domingo para todos. Grande abraço!